Difração é outro fenômeno que acontece quando a luz, por exemplo, se propaga, mas ele é comum a todas as ondas. Quando uma onda se propaga e encontra um obstáculo, por exemplo, uma parede, de acordo com a teoria baseada na ótica geométrica, a onda se propagaria em linha reta. Propagação retilínea da luz. Isso, de fato, explica alguns fenômenos, como, por exemplo, a sombra e a penumbra, as eclipses e assim por diante. Mas quando uma onda encontra um obstáculo, por exemplo, um muro, nós imaginaríamos, de acordo com uma ótica geométrica, é que esta onda passaria sobre o muro e se propagaria, continuaria se propagando em linha reta. Mas isto, de fato, não é exatamente o que acontece. Por quê? A onda acaba se curvando. Ela, portanto, é como se nós tivéssemos a possibilidade de uma propagação de um raio luminoso, por exemplo, fazendo uma curva. É isto mesmo. Ondas contornam obstáculos, mais ou menos. É uma questão de analisar a frequência da onda. Mas você sabe muito bem que se você colocar um rádio numa esquina, ou afastado uns 2 metros da esquina, você, estando do outro lado, consegue ouvir. Por quê? Ela contornou. As ondas sonoras têm mais facilidade de contornar obstáculos. É uma questão de comprimento de onda. Mas o fato é que a luz nem sempre se propaga em linha reta. E as ondas também não o fazem. A esse fenômeno de contornar obstáculos, não se propagar exatamente em linha reta, nós damos o nome de difração da onda. É um fenômeno mais raro para a luz, mas, de qualquer forma, sempre acontece. A luz contorna obstáculos, ondas contornam obstáculos. A questão é que alguns mais e outros menos. Ou seja, não é exatamente válido sempre o princípio da propagação retilínea da luz e nem o princípio de propagação retilínea das ondas, né? Aliás, não se usa muito o princípio da propagação retilínea para as ondas de uma maneira geral, né? O fato é que a difração é isso, contornar, né? É como se raios luminosos não seguissem exatamente em linha reta, né? Ora, quem explicou melhor esse fenômeno foi Fresnel. Claro que ele utilizou muito o argumento para a luz, mas ele se aplica a qualquer onda que experimente difração. Ora,
De acordo com o princípio de Huygens, né, e ele também imaginava isto, até mesmo para poder dar força à ideia da propagação retilínea da onda, as ondas se propagam em frentes de onda, e essas frentes de onda são umas envoltórias que a gente obtém utilizando o princípio de Huygens. Basicamente, de acordo com o princípio de Huygens, cada ponto é fonte de ondas secundárias à medida que a onda se propaga. Cada ponto ao longo de uma frente de ondas. Cada ponto ao longo de uma frente de ondas. Então, esse ponto dá origem a ondas secundárias, esse ponto dá origem a ondas secundárias, esse ponto dá origem a ondas secundárias, e a envoltória dessas ondas secundárias é uma nova superfície, no caso, um plano, já que estamos falando da propagação de ondas planas. Ora, em se tratando de propagação de ondas planas, se a gente não tomar muito cuidado, a gente tem a impressão, como de fato o Huygens também pensava um pouco assim, né? Essas ondas vão prosseguir como ondas planas, né? Fresnel propôs uma coisa um pouco diferente. E esse princípio, então, é conhecido como o princípio de Huygens-Fresnel. Você pode sempre utilizar esse princípio de uma maneira simples, até para entender, né, o fenômeno da difração. E pode, inclusive, fazer contas utilizando esse princípio de Huygens e Fresnel. Ora, se cada ponto numa frente de ondas pode ser pensado como dando origem a ondas secundárias, então é fácil imaginar um ponto aqui no orifício, ou muito próximo dele. Esse ponto também vai dar origem a ondas secundárias, que se propagam. Mas não é verdade que essas ondas secundárias agora se veem na obrigação de se propagarem só nessa direção. Não, eu tenho aqui uma onda esférica e, portanto, eu tenho aqui ondas secundárias que se propagam em todas as direções. Fresnel propôs mais uma coisa, é que agora estas ondas secundárias poderiam interferir, de forma que o princípio de Huygens e Fresnel agora, ele é pensado em relação a todos os pontos de um orifício, por exemplo. De um orifício. É claro que isso aqui também se aplica agora, aqui, né? Nós temos uma onda que, ao contornar um obstáculo, se aqui eu tenho uma frente de ondas qualquer, né? Essas ondas aqui, então, dão origem agora a ondas secundárias e fica explicado, então, com base nesse princípio, porque a onda contorna os objetos, né? Claro que aqui eu estou usando o princípio agora de Huygens e Fresnel. Todos os pontos, né, dão, ao longo de uma frente de ondas, dão origem a ondas secundárias. E, de acordo com Fresnel, essas ondas são reais. São reais. As secundárias. E, quando eu tenho muitas ondas secundárias, elas vão em algum ponto, se eu tiver um anteparo, elas vão sofrer
a interferência. De forma que agora nós temos uma nova visão, né, de um obstáculo, como, por exemplo, um orifício. Ora, se eu tenho aqui um orifício qualquer, ele é composto por infinitos pontos, cada ponto gera uma onda esférica, e o resultado, agora, se eu tenho aqui, por exemplo, um orifício, é que eu tenho a superposição de duas dessas ondas, mas, a rigor, eu tenho a superposição de infinitas ondas. Porque cada ponto vai dar lugar a uma onda esférica. O resultado é que você precisa lançar mão do conceito de integral para fazer soma. De forma que uma das expressões, né, obtidas por Fresnel é uma expressão na qual você pensa aqui numa onda esférica. Aqui eu tenho uma distância r, de onde essa onda se originou, e digamos que essa onda possa ser escrita como ψO igual a E elevado a I kr sobre R, uma onda, portanto, esférica. Ela atinge, por exemplo, um orifício, mas poderia ser um obstáculo, não importa, né? Ela atinge um obstáculo ou um orifício, de tal maneira que ela vai dar lugar a outras ondas secundárias. Consequentemente, o resultado é, eu vou escrever psi agora de R. R é um ponto qualquer do espaço, de forma que eu vou considerar aqui o meu referencial. R é este ponto indicado pelo vetor posição R. E agora eu vou indicar por R' um ponto qualquer sobre o orifício. R' é um ponto sobre o orifício. De forma que o efeito, né, das ondas secundárias não é uma soma, mas uma soma mais complicada. É uma integral, portanto, psi de R, né, que é a onda resultado da superposição de todas as ondas secundárias como resultado da incidência de uma onda esférica no orifício, é igual, então, a psi0. Eu posso colocar aqui uma amplitude, portanto, A vezes E elevado a I kr sobre R. E agora, aqui eu tenho uma integral, tem um famoso fator aqui de inclinação, que se chama usualmente de f de θ, que a teoria dele não é capaz, a teoria de Huygens-Fresnel não é capaz de explicar, mas é um detalhezinho, vezes agora uma integral sobre a superfície do orifício, qualquer que seja a forma do orifício, então ds' vezes E elevado a I vezes módulo de K vezes R menos R', e agora módulo de R menos R'. De forma que aqui, na realidade, é uma integral de superfície, então eu preciso efetuar a integral bidimensional, uma integral de superfície. Muito bem, essa aqui é a famosa expressão de Fresnel para
a difração. Ela é bastante simples, porque era uma soma, é uma integral. E, vamos olhar só para e elevado a I vezes K, vezes módulo de R menos R' sobre módulo de R menos R'. O que é isto? Isto aqui é a expressão para uma onda esférica que atinge o ponto R e que emana de um ponto R'. De um ponto R'. Consequentemente, o que nós estamos fazendo aqui é efetuando uma soma sobre todos os pontos no orifício. E é por isso que essa soma é uma integral, porque o número de pontos, né, no orifício, a rigor, é um número muito grande, tende então para o contínuo, e nós então, em vez de efetuarmos uma soma, nós efetuamos uma integral. É isso que está sendo feito aqui. Ou seja, nós somamos sobre todos os pontos no orifício, porque cada ponto do orifício vai gerar uma onda esférica e que atinge esse ponto aqui. Aqui eu tenho a expressão para uma onda esférica que se originou de um ponto particular do orifício, o ponto de coordenadas R'. Nesse ponto, temos agora um ponto como dando origem a ondas secundárias, e essa expressão para onda secundária. O fato é que esta é a expressão, né, de Fresnel. Aqui, a rigor, eu devo colocar R como sendo essa distância aqui, e, portanto, aqui eu devo colocar ψ0 de R. Né? Tenho aqui, portanto, a expressão de Huygens-Fresnel, e que é a base, pode ser a base para o estudo da difração. A gente vai acabar utilizando a teoria de Kirchhoff, que é um pouco mais sofisticada, mais bem elaborada do que esta. Mas é uma alternativa e faz com que a gente entenda do ponto de vista físico o que de fato está acontecendo. Né? Eu tenho uma onda esférica que chega e ela dá lugar a uma série de ondas secundárias. E agora eu tenho que levar em conta o efeito da soma dessas ondas secundárias.